E se todas as grandes crises financeiras dos últimos 100 anos tivessem, na verdade, a mesma causa, um único mecanismo por trás de tudo? E se esse mecanismo já estivesse em movimento de novo, bem agora? Porque, olha, estamos a poucos meses de uma rolagem de dívida que é simplesmente gigantesca. E se ela falhar, o impacto vai ser sentido no mundo inteiro. Ok, vamos mergulhar nisso. Existe uma engrenagem central, sabe? Que move todo o sistema financeiro global. E entender como ela funciona é a chave para se proteger do que pode estar vindo por aí. Nessa nossa análise, a gente vai decifrar essa máquina, olhar o histórico de falhas dela, entender o desafio que está chegando, ver como isso afeta o Brasil e, o mais importante, traçar um plano bem claro para navegar nesse cenário. Então, vamos começar. A gente vai revelar a mecânica que fica meio escondida na economia global. E não se trata de fábricas, empregos, nada disso que a gente costuma pensar. É algo bem mais abstrato e, acredite, muito mais frágil. A melhor forma de entender o que está acontecendo é com uma analogia bem simples. Pensa numa família que vive totalmente de crédito. Para pagar a fatura do cartão que venceu, eles pegam um novo empréstimo. Para cobrir o cheque especial, outro. É um ciclo sem fim. Essa imagem, por mais absurda que pareça, é um retrato bem fiel de como as maiores economias do planeta funcionam. O nome técnico para isso é rolagem de dívida. É o seguinte: nenhum país realmente paga suas dívidas gigantescas. Não de verdade. O que governos e bancos centrais fazem é emitir novas dívidas para quitar as antigas que estão vencendo. É um ciclo contínuo. Essa metáfora dos pratos girando é simplesmente perfeita. O sistema financeiro inteiro depende desse movimento perpétuo. O truque só dá certo enquanto tem gente nova, investidores, comprando as novas dívidas para permitir que as antigas sejam pagas. Mas e se o movimento parar? O que acontece? E isso aqui ilustra um ponto que é crucial. O mercado financeiro hoje financia a si mesmo. O dinheiro não vai necessariamente para o que a gente chama de economia real. No caso do Musk, por exemplo, ações foram usadas como garantia para um empréstimo que comprou outra empresa de tecnologia. Ou seja, ativos gerando crédito para comprar mais ativos. É um ciclo que se retroalimenta. Agora, vamos ver o que acontece quando essa máquina enterra. E a história nos mostra um padrão muito claro e bem preocupante. É só olhar a história recente que o padrão fica óbvio. Nos anos 80, a América Latina quebrou porque não conseguiu rolar as dívidas com a alta de juros nos Estados Unidos. Em 97, a crise asiática estourou quando os investidores simplesmente pararam de renovar os financiamentos. Em 2008, o problema foi a falta de crédito entre os próprios bancos. E em 2011, a Europa inteira tremeu só com a dúvida sobre a capacidade de alguns países rolarem suas dívidas. O gatilho muda, mas a falha no mecanismo é sempre a mesma. Então, o ponto central é este. Não importa a década, não importa a geografia, a causa raiz é a mesma. Quando a confiança ou a capacidade de rolar a dívida simplesmente desaparece, o sistema entra em colapso. E é isso que nos traz ao momento decisivo desta nossa conversa. Por que esse padrão histórico é tão relevante, tão importante agora? Porque um teste de estresse monumental está se aproximando. Esse número aí, 37 trilhões de dólares, é o tamanho da dívida nacional dos Estados Unidos. É um número tão grande, tão vasto, que é até difícil de compreender. E ele é o centro do próximo grande desafio. O problema é o seguinte: entre o final de 2025 e o começo de 2026, mais ou menos um terço dessa dívida gigantesca precisa ser rolada. E o pior, dessa vez com juros muito, mas muito mais altos, na casa de 4% ou até mais. É um peso financeiro que pode facilmente travar a engrenagem toda. E as ações que poderiam talvez evitar esse choque, elas não estão acontecendo. Esse gráfico aqui mostra o balanço do Federal Reserve, o Banco Central americano. Desde 2022, ele está em queda livre. Isso significa que o Fed está tirando liquidez, tirando oxigênio do sistema, em vez de injetar mais grana para se preparar para o que vem por aí. A postura do Fed é muito mais de reagir do que de prevenir. O mais provável é que eles esperem a crise estourar para só então começarem a agir. É basicamente isso: ver o incêndio começando e deixar os extintores trancados no armário. Ok, mas isso é um problema dos Estados Unidos, certo? O que o Brasil tem a ver com isso? Bom, na prática, o efeito chega aqui, e chega de forma quase imediata. Funciona assim: em momentos de tensão global, o capital foge de mercados que são vistos como de maior risco, como é o caso do Brasil. Os investidores correm para buscar a segurança que eles percebem em ativos como o dólar ou os títulos do Tesouro Americano. É a famosa fuga para a qualidade.
E essa fuga de capitais dispara uma reação em cadeia devastadora aqui dentro. É um efeito dominó, sabe? A primeira peça a cair é câmbio. Com menos dólar entrando, o real se desvaloriza. Com o dólar mais caro, tudo que é importado sobe de preço, gerando inflação. Para combater essa inflação, o Banco Central precisa fazer o quê? Elevar os juros. E juros mais altos significam um crédito mais caro, o que freia a economia inteira. E pronto, uma crise que começa lá fora chega direto no bolso de quem vive no Brasil. Mas a boa notícia é que não é preciso ficar de refém desse cenário. Existe um conjunto de medidas, simples até, mas muito poderosas, que podem transformar essa ameaça toda em uma oportunidade. A pergunta que não quer calar é: o que fazer então? Vamos ver 5 estratégias bem práticas que podem ser adaptadas para cada realidade. Vamos aos passos práticos. Primeiro, diversificar de verdade. E isso significa ir além de só ter ações diferentes. É espalhar o patrimônio por classes de ativos distintas, como renda fixa, imóveis, o que for. Segundo, evitar dívidas caras. Numa crise com juros nas alturas, quem tem dívida é o mais vulnerável. Terceiro, ter caixa. Crises geram pânico, e o pânico cria oportunidades únicas de comprar ativos de qualidade com um baita desconto. Quarto, pensar no longo prazo. Crises fazem parte de ciclos. Quem mantém a calma e segue estratégia, colhe os maiores ganhos lá na frente. E quinto, se proteger do risco do câmbio. Ter uma parte do patrimônio em ativos dolarizados funciona como um seguro contra a desvalorização do real. No fim das contas, a crise é sempre uma redistribuição de riqueza. Ela tira de quem está exposto demais e entrega para quem está preparado. A pergunta que fica é: de qual lado da história cada um vai se posicionar quando o próximo choque chegar?